E aí, pessoal? De volta para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas polêmicas da CCB, a Congregação Cristã no Brasil. É isso aí. A gente vai se basear na análise de um sermão do Paulinho do Jardim Paulista, um ancião conhecido por suas posições, digamos, conservadoras. E pelo jeito ele tá bem incomodado com as mudanças que ele vê acontecendo dentro da CCB. Ele fala que a Santa Graça, como ele chama a igreja, tá perdendo a forma. A crítica dele é pesada, viu? Ele usa termos como imagem de homem e mulher, forma glória, carnal puro, para mostrar o que ele acha que é um desvio dos princípios da CCB. Ele usa esses contrastes para criar uma imagem, assim, dramática da situação, né? Total. Passa a impressão de que a igreja tá se afastando das suas raízes, da pureza original. Exatamente. E para ilustrar essa perda de forma, ele cita uns exemplos bem específicos, tipo a questão das organistas usando maquiagem, o uso de violão, que ele considera mundano, e até mudanças no comportamento dos membros. Ele descreve, com detalhes, um vídeo que ele recebeu de uma organista tocando com máscara e batom. Interessante como ele usa uma linguagem forte, né? Cheia de adjetivos, até exagerando em alguns momentos. Verdade. Quando ele descreve o organista, ele fala em olhar sensual para aumentar o impacto da crítica. Parece que ele tá usando aquela tática de apelar pra emoção, sabe? Em vez de apresentar argumentos mais, sólidos. Sim, é uma técnica retórica clássica, né? Para gerar a identificação com o ponto de vista dele. E no contexto religioso, a emoção pesa bastante nas convicções das pessoas. Falando em ponto de vista, esse discurso do Paulinho parece mostrar uma divisão dentro da CCB, né? Totalmente. O analista fala de puritanos legalistas versus progressistas. Isso. O Paulinho, ele se encaixa no grupo dos puritanos legalistas que defendem uma interpretação mais rígida das regras da igreja. Ele se opõe aos progressistas que querem adaptar a doutrina aos tempos modernos. Essa tensão entre tradição e modernidade não é só na CCB, né? A gente vê isso em várias religiões, até em outros aspectos da sociedade. Verdade. É eterna disputa entre conservar o passado e se abrir para o presente, né? Pois é. No caso da CCB, essa tensão aparece em questões como vestimenta, música, uso de tecnologia e até a forma de interpretar a Bíblia. E o Paulinho, pelo jeito, tá do lado de quem acha que a tradição deve ser mantida a qualquer custo. Ele tem uma visão idealizada do passado da CCB, como um tempo de pureza e fidelidade. Qualquer mudança, qualquer influência externa é vista como ameaça. E é curioso como ele usa a palavra graça como se fosse a própria CCB, né? Sim. Eu vivo do que planto na graça. Ele coloca a CCB como a fonte de sustento espiritual, quase como se fosse, uma entidade divina. Isso levanta a questão da idolatria religiosa, né? Quando a instituição, a doutrina, a própria igreja se tornam mais importantes do que a fé em Deus. É como se para ele a CCB fosse a própria graça de Deus. E ele precisa se agarrar a ela para se manter firme na fé. Exato. E essa ideia fica mais forte quando ele fala: preciso da graça de Deus, desses lugares celestiais, associando os lugares celestiais à CCB. Ele coloca a CCB como um intermediário entre ele e Deus, né? Como se a salvação dependesse da fidelidade à instituição. E essa visão aparece também na forma como ele reage às críticas externas da CCB. Sim. Ele parece mais preocupado em defender a imagem da igreja do que em, analisar as críticas em si. É uma postura defensiva comum em grupos religiosos. A instituição e seus líderes viram intocáveis e qualquer crítica é vista como um ataque à fé. Isso acaba criando um clima de nós contra eles, né? Totalmente. De um lado, os puros, os guardiões da tradição, do outro, os contaminados com ideias mundanas. Essa polarização mostra a dificuldade de lidar com a diversidade de opiniões e com o mundo moderno. Mas e aí? Essa ênfase na pureza, essa postura defensiva tem base na Bíblia? Ou será que o Paulinho está se baseando em interpretações pessoais, numa visão idealizada do passado? Ótima pergunta. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai analisar os argumentos do Paulinho e como ele usa a Bíblia para justificar a visão dele. Fica ligado. Querido irmão, é um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. Dito isso, volta aí para a segunda parte dos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês. De volta para o nosso mergulho na CCB. É isso aí. A gente tá falando da visão do Paulinho sobre as mudanças da CCB, né? Agora eu queria entender como ele usa a Bíblia para justificar as críticas dele.
Afinal, ele se coloca como um defensor da tradição, da pureza da igreja. Pois é, ele usa umas interpretações bem específicas da Bíblia, né? O analista fala que ele foca bastante em questões de conduta e aparência, tipo o uso de maquiagem pelas mulheres, a presença de instrumentos musicais no culto, até o comportamento dos membros fora da igreja. Ele usa esses exemplos para mostrar o que ele considera um afastamento da pureza original. Mas será que a Bíblia dá tanto valor para esses detalhes? Tipo, não me parece que a mensagem principal do cristianismo seja sobre regras de vestimenta ou proibições musicais. A Bíblia é um texto complexo com várias camadas de interpretação, né? Ao longo da história, surgiram várias correntes teológicas, cada uma com a sua leitura. Sim. Uns defendem uma interpretação literal, outros buscam um entendimento mais, digamos, contextualizado. Levando em conta a época e a cultura em que os textos foram escritos. Entendi. E aí fica a questão. Como aplicar os ensinamentos da Bíblia no mundo de hoje? A gente deve seguir à risca normas de séculos atrás ou a mensagem do Evangelho pode se adaptar aos novos tempos? Essa é a grande pergunta, né? Não tem uma resposta fácil. O que a gente vê é que essa tensão entre tradição e modernidade existe em várias religiões. É verdade. Entre preservar seus valores e se conectar com a realidade de hoje. No caso do Paulinho, ele parece que está mais pro lado da tradição, né? Vendo a CCB como, sei lá, um bastião de pureza que precisa ser protegida a qualquer custo. Ele chega a comparar as pessoas que trazem novas ideias para a igreja com coelhos envenenados e contaminando a comunidade. Essa metáfora é forte, né? Mostra uma visão bem fechada, intolerante. É como se ele dissesse, cuidar com as novidades. Elas podem destruir a nossa fé. E essa postura defensiva, essa busca por uma pureza absoluta, me parece que cria um clima de medo, de desconfiança dentro da igreja. Em vez de ser um lugar de acolhimento, de amor ao próximo, a CCB vira uma fortaleza, constantemente ameaçada. E essa mentalidade de nós contra eles pode ter consequências sérias, né? Leva à intolerância, à exclusão. Sim. Em vez de ter diálogo, compreensão, o foco vira defender a própria identidade. Mesmo que isso signifique negar a humanidade do outro. E a longo prazo essa postura pode acabar afastando as pessoas, né? Principalmente os jovens, que buscam uma igreja mais aberta, acolhedora. Num mundo cada vez mais plural, essa rigidez, esse medo da mudança pode isolar a igreja. Sem dúvida. A questão é como conciliar a tradição com a necessidade de se adaptar. Pois é. Como manter a essência da fé sem se fechar para o diálogo, para as novas demandas da sociedade. É o grande desafio da CCB e de outras igrejas também, né? Encontrar esse equilíbrio exige humildade, sabedoria e, principalmente, ouvir as diferentes vozes dentro da comunidade. Exato. É preciso questionar as próprias certezas, reconhecer que não temos a verdade absoluta. O diálogo, mesmo que seja incômodo, é fundamental para amadurecer a fé e a comunidade. E essa busca por diálogo, por um cristianismo mais aberto e acolhedor, vai ser o tema da nossa última parte aqui no The Deep Dive. A gente vai analisar os desafios da CCB no mundo moderno e refletir sobre os caminhos para uma igreja mais humana, compassiva. Fica com a gente. Querido irmão, é um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. Dito isso, volta aí para a segunda parte dos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês. De volta para a última parte do nosso mergulho na CCB. A gente analisou as críticas do Paulinho, a interpretação dele da Bíblia e agora queria olhar para frente. O que será da CCB nesse mundo que não para de mudar? Boa pergunta. A resposta, como você falou, depende da capacidade da CCB de se adaptar, de encontrar um equilíbrio entre tradição e mudança. A gente viu que a postura do Paulinho, essa ênfase na pureza, na exclusão, pode afastar as pessoas, principalmente os jovens. Eles querem uma igreja mais aberta, que dialogue com o mundo moderno, que promova o amor ao próximo de uma forma mais ampla. Com certeza. Se a CCB quiser continuar relevante para essas novas gerações, ela precisa repensar algumas práticas, principalmente a forma como ela se relaciona com o mundo lá fora. A mensagem do Evangelho é universal, né? Não se limita a um grupo fechado. Mas será que a CCB está preparada para essa abertura? A gente viu como a liderança, representada pelo Paulinho, se coloca como guardiã da tradição, resistente a qualquer mudança. É verdade. Mas a CCB é uma igreja enorme, com milhões de membros. Tem uma diversidade interna que às vezes a gente não vê. Eu acredito que lá dentro tem muita gente que quer essa abertura, esse diálogo com o mundo moderno, essa busca por um cristianismo mais compassivo. E como essas vozes podem se fortalecer dentro da igreja? Como promover essa mudança, de dentro para fora? Acho que o primeiro passo é o diálogo. Criar espaços para que as diferentes visões dentro da CCB possam ser ouvidas, debatidas com respeito. Superar essa ideia de que qualquer crítica é um ataque à fé. Só com um diálogo franco e aberto à comunidade pode amadurecer e encontrar caminhos para se adaptar aos desafios de hoje. Esse diálogo precisa incluir os jovens, né? Com certeza. Eles são o futuro da igreja e muitas vezes se sentem silenciados. É preciso ouvir o que eles pensam.
as angústias deles, construir pontes entre as gerações. E não só os jovens, mas as mulheres, todos que se sentem à margem. Uma igreja cristã de verdade precisa ser um lugar de acolhimento para todos, sem exceção. E além do diálogo interno, a CCB precisa se abrir para o mundo, né? Sim. Se engajar nas questões sociais, lutar contra a pobreza, a desigualdade. O amor ao próximo não pode ficar só dentro da igreja. Exatamente. A fé cristã precisa ser um motor de transformação social, um farol que ilumina o caminho para um mundo mais justo, mais fraterno. E a CCB, com a história dela, com a presença que ela tem no Brasil, pode contribuir muito para isso. É um desafio e tanto, né? Mas eu acredito que a CCB, assim como outras igrejas, está num momento de transição, de busca por novos caminhos. E o futuro da comunidade depende da capacidade dos seus membros de saberem para o diálogo, para a mudança, para o amor ao próximo, na sua forma mais plena. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra o nosso mergulho na CCB. Espero que essa análise tenha ajudado você a refletir sobre os desafios da fé no mundo moderno e que inspire cada um de nós a buscar um cristianismo mais autêntico, mais compassivo e transformador. E você que acompanhou a gente até aqui, fique ligado no The Deep Dive. Em breve a gente volta com mais um mergulho profundo em temas que nos ajudam a entender melhor o mundo em que a gente vive. Até a próxima!